Esse é o princípio básico da modulação hormonal, que diferente que muitas pessoas imaginam e que muitos médicos criticam, a modulação hormonal é esse trabalho que a gente tem diário e tenta corrigir no corpo das pessoas, que é esse desequilíbrio hormonal, como por exemplo o cortisol, que ele é um hormônio dominante que bloqueia outros hormônios. Então muitas vezes você tem uma hipofunção tireoidiana por uma hiperfunção adrenal. Então lembra que essas glândulas elas estão todas relacionadas. Existe um eixo, uma tríade, que é tireoide, adrenal e pâncreas. São 3 órgãos que estão se comunicando o tempo todo. Então você tem que ter esses órgãos em equilíbrio, né? Harmônicos, para a sua função ovariana funcionar bem. Então está tudo relacionado. Acabei de falar que o estrogênio é um dos principais fatores pelos quais as mulheres têm muito mais problemas tireoidianos, principalmente se tiver um quadro de predominância estrogênica, que é o que provavelmente já começa a aparecer aqui com a Marina e que acontece com a maioria das mulheres, principalmente no mundo estressado que a gente vive, em que você tem o consumo da progesterona para a produção de cortisol e você acaba tendo uma dominância estrogênica. Então, eu acho que você deve procurar um médico, né, e ser acompanhada, né, de perto dessa parte hormonal, nessa fase é muito importante. E, de uma forma geral, o que eu podia falar à população e para as mulheres que estão nesse momento? O pilar alimentar, talvez uma das maiores dádivas que a mulher pode utilizar no dia a dia, que é a substância com a maior concentração de fitoestrógeno que existe na natureza, é a linhaça. Linhaça é uma altíssima densidade de fitoestrógenos que no intestino formam-se enterodiol e enterolactonas, que vão ter uma série de funções benéficas na mulher, melhorando muitos sintomas. Então você pode fazer suporte nutricional. Outros alimentos que têm muitos nutrientes que ajudam nos sintomas da pré-menopausa é, por exemplo, a soja. Você usar soja orgânica, né? Tira a transgênica, por cuidado com leite de soja, óleo de soja, essas coisas. Use a soja em grãos, ou então o tofu, excelente para a saúde. Então eu falei o pilar da alimentação, com a linhaça, as sementes de uma forma geral, né? Não é só a linhaça. Semente de girassol, semente de abóbora, todas as sementes são dádivas que as pessoas tinham que comer todos os dias. Alimentos com altíssima densidade nutricional e fibra. Grãos como humus, excelente como fitoestrógenos. E do ponto de vista fitoquímico, você também pode fazer chás com plantas. Angélica sinensis, que é o Dong Quai, excelente para mulher nessa fase. O Vitex, Agnus castus, Simicifuga racemosa, também excelente. Chatavari. Então, existem algumas plantas que você pode fazer chás com elas e isso também é excelente para modular esses sintomas. É o que eu falo, faz jejum. Ao longo do jejum vai tomando esses chás com essas plantas que eu falei. Também você pode usar plantas adaptógenas. Porque lembra sempre da fisiologia, né? Se eu acabei de falar que o cortisol ele é um roubador de progesterona, então você, para diminuir essa fuga ao longo do dia, faça chás adaptógenos, aqueles chás que adaptam o nosso corpo ao estresse do dia a dia. Então é a ashwagandha, rhodiola rosa, tulsi, ginseng, gengibre, maca, tá bem? Entendeu? Então são hábitos de vida que você vai introduzindo no seu corpo e isso vai modulando os seus hormônios